O Alter Rebbe nos trouxe na sua introdução o conceito de Tfilot Keneged Tmidin Tiknum, aquilo que dizem os nossos sábios no Talmud, que as rezas foram instituídas como um substitutivo aos sacrifícios e oferendas que eram trazidas no templo. E como nós vimos, que isso com certeza é um indicativo de que existe uma associação, uma semelhança essencial entre o conceito da reza-oração e o conceito das oferendas e sacrifícios. Para entender isso, agora o Alter Rebbe vai nos explicar primeiro no que consiste o sentido espiritual das oferendas e sacrifícios que eram trazidas no templo. A partir disso, captando qual é a essência do assunto, nós vamos poder, então, transportar isso e aplicar esse conceito na oração, descobrindo também, captando qual é a essência espiritual e mística da oração. Mas falando primeiramente sobre as oferendas, os sacrifícios que eram trazidos no templo, que consistiam simplesmente em pegar um animal, uma ave, e ofertá-la, sacrificá-la no altar do templo. Então, sobre isso elabora o Alter Rebbe nos diz: Ve'ainyan kedichtiv et korbani lachmi leishai. Ele evoca um versículo bíblico que nos fala sobre as oferendas, os sacrifícios, que eles são chamados, por assim dizer, do alimento. Entre aspas, como se fosse o pão, o alimento divino, et korbani. Assim Deus fala: tragam a minha oferenda, lachmi, o meu pão, meu alimento, leishai, para o meu fogo, como alimento, por assim dizer, que é cozinhado sobre o fogo. Então, da mesma maneira, assim, metaforicamente, Deus se refere, Deus fala dos sacrifícios na Torá, dizendo, et korbani, lachmi, leishai, a oferenda para mim, que se constitui no meu pão, entre aspas, no meu alimento colocado sobre o meu fogo, no fogo que ardia sobre o altar. E como nós vamos ver que além do fogo que ardia no altar, além disso acontecia um fenômeno sobrenatural, algo milagroso, mas que era contínuo no templo, que descia um fogo dos céus e consumia as oferendas que eram colocadas sobre o altar. שהיו מקריבים הקורבן בזמן בית המקדש לעולה על גבי המזבח. Na época que nós tínhamos o Beit HaMikdash, o primeiro templo, o segundo templo, que isso durou os dois juntos 830 anos, além dos tempos preliminares que nós tivemos dos templos anteriores a Jerusalém. Mas de qualquer forma, quando tínhamos o templo de pé, traziam essas oferendas como olá, como oferta divina, conforme prescrito na Torá, al gabei hamizbeach, isso era colocado sobre o altar, isso vinha do reino animal. Por mais que também haviam oferendas para as pessoas mais pobres e necessitadas, que eles traziam punhados de farinha, e além disso, sobre as oferendas era derramado um pouquinho de vinho, como também de azeite, e também havia uma prescrição, uma mitzvah, de não faltar sal sobre o altar. Então daqui a gente vê que haviam amostras de todos os reinos presentes no altar, o reino mineral, o reino vegetal, mas a predominância era do reino animal, animais e aves que eram trazidas como oferenda. Isso era colocado no altar, para que então descesse uma chama celestial e consumisse a oferenda. Isso era um sinal de aceitação, que a oferenda foi aceita. Conforme nos descreve a Torá, que essa chama descia e consumia, entre aspas, comia, não é, a oferenda. Por isso, aqui o Alter Rebbe está nos explicando ainda no sentido mais básico e simples por que os korbanot, porque os sacrifícios eram chamados na Torá de lachmi, o meu alimento, leishai, colocado na minha chama, no meu fogo. Ou seja,
o fogo celestial, vinha esse fogo de cima, e ele consumia, absorvia milagrosamente, entre aspas, comia, não é? Essa oferenda que era colocada sobre o altar. Conforme descrevem os nossos sábios isso no Talmud, que através desse fogo celestial, como nós falamos, havia uma chama acesa e permanentemente no altar. É uma mitzvah da Torá que essa chama nunca se extinguisse. Mas além disso, quando as oferendas na prática eram colocadas sobre essa fogueira contínua, permanente no altar, se percebia, se via que descia uma labareda, uma chama dos céus e consumia a oferenda. O Alter Rebbe nos pergunta, ele nos diz, é necessário aqui entender qual o significado mais profundo desse ritual, o que ele simboliza, o que ele representa, o que ele nos transmite e ensina. O que consistia isso? Ou seja, aqui não se trata de apenas abater animais, etc., mas qual o significado mais profundo de tomar um animal e sacrificá-lo no altar, e fazer com que esse animal sacrificado seja consumido pelo fogo que vinha de cima. Qual o significado de tudo isso? O que isso representa? Então, começa a nos dar a explicação mística agora o Alter Rebbe, que Hayut Nefesh Abahamit Yesodam Yesodaesh. Nos diz o Alter Rebbe, é conhecido pela Kabbalah que a vitalidade e a energia vital da alma animal ou das almas dos animais, das vidas dos animais, ela é baseada, está fundamentada no fundamento, no elemento fogo. Conforme nós vamos ver que, de acordo com a Kabbalah, existem 4 reinos e que eles são correspondentes aos 4 elementos. Vamos ver essa correspondência. Mas, de qualquer forma, essa equivalência, de qualquer forma, ele já nos adianta aqui que a energia vital presente nos animais, a energia vital do animal está relacionada com o elemento fogo. Ela está fundamentada no elemento fogo. Que Dalet Bechinot, pois é sabido que esses 4 aspectos, os chamados 4 reinos, e aqui cabe salientar que, de acordo com o judaísmo, não são apenas 3 reinos, mineral, vegetal e animal, e o animal se subdividindo em animal irracional e animal racional, que seria o ser humano. Não, o ser humano, de acordo com o judaísmo, pode ser que até de acordo com a mística cabalística, nós temos dentro de si uma alma animal, né? Mas o ser humano não é um animal, o ser humano é um reino à parte, é chamado de Mina Medaber, o ser que se comunica, que tem o poder de comunicação, da fala, o livre-arbítrio, etc. De qualquer forma, ele nos diz que há uma ligação entre os quatro reinos, que seriam Domem, Tzomeach, Chai e Medaber, o mineral inanimado, o vegetal, o animal e o reino humano. Esses são chamados os 4 reinos, e eles são equiparados e equivalentes aos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Ele vai nos dizer que o elemento fogo está associado, relacionado, presente, ele é fundamental no reino animal. Na realidade, em cada um dos 4 reinos estão presentes os 4 elementos, mas existe uma predominância de um dos elementos em cada um dos reinos. Então, por exemplo, no caso do ser humano, Bechinat Ruach, Bechinat Medaber, o aspecto ar, está presente de forma mais intensa no ser humano, o alento da vida, como Deus soprou nas suas narinas, assim se fala sobre Adão, que era o pai da humanidade e alma matriz de todos os seres humanos, que isso está ligado com o ar, aqui é o mais delicado, o espírito, então isso está associado, o ruach, o ar, com o ser humano. Já o fogo está associado, está o que dá fundamentação ao animal. Ele nos traz inclusive versículos aqui, trazendo provas dessa ligação,
E, além disso, o elemento terra está associado com o reino mineral que está na terra, o mineral inanimado, enquanto que o tzomeach, o reino vegetal, está relacionado, fundamentado na água, uma vez que a água, ela regando a planta, irrigando a lavoura, etc., isso faz os vegetais crescerem. De qualquer forma, de acordo com a Kabbalah, se fala que existe essa correlação dos 4 reinos com os 4 elementos. E, especificamente, o que nos importa aqui é que o reino animal, a sua energia vital está relacionada e é derivada do elemento fogo. Diferente do ser humano que está relacionado, derivado do elemento ar. De qualquer maneira, a partir disso, o Alter Rebbe nos diz que nós vamos entender o significado mais profundo da queima dos animais abatidos, dos animais sacrificados no altar do templo sagrado. O que isso representava? A Hayut shel Behemah Gashmit, que a vitalidade, a energia do animal físico terrestre, que está fundamentada, está derivada do elemento fogo. O Matarata Korban, e aqui o objetivo era que esse fogo contido no animal aqui embaixo, que ele fosse absorvido e fosse elevado pelo fogo superior, pelo fogo celestial, ou seja, que esse fogo terrestre, vamos chamar esse fogo animal, fosse elevado, fosse colocado sobre o altar para ser absorvido e consumido pelo fogo superior. O que significa tudo isso? Na Kabbalah também se explica que o elemento fogo está associado com Gvurá, poder, rigor, força, severidade. Por isso também se fala, e assim está explicado no Tânia, também trazido da Kabbalah, que certas características da personalidade, por exemplo, arrogância, altivez, ou raiva, ira, nervosismo, tudo isso está associado com o fogo, né? Porque o fogo, inclusive, sempre, a labareda, a chama sempre está voltada para cima, mesmo que você segure a vela de cabeça para baixo, a chama sempre volta para cima. Então assim também se diz que a arrogância, a pessoa se sente lá em cima, e quanto mais arrogante a pessoa é, mais nervosinha ela se torna, mais irritadiça, né? Mais raiva ela tem, porque sempre ela está insatisfeita, etc. Então se diz que esse é o conceito do fogo. O fogo representa um certo fervor interno, mas no caso do animal ou da alma animal é algo que se expressa de uma forma muitas vezes negativa, pode ser um animal predador, pode ser um fervor que é agressivo, que é nocivo, que é prejudicial. Então essa era a ideia, nisso consistia o conceito de ofertar, de trazer um animal e sacrificá-lo no altar do templo sagrado. Em outras palavras, fazer com que aquele fogo do animal, com que aquele fervor do animal, que era algo negativo, que isso fosse consumido, elevado, absorvido por um fogo, por um fervor superior. Existe o fogo também positivo, que é aquele fogo que aquece, que esquenta, que ilumina, etc., não é? כשהיה יורד אש מן השמיים היה נכלל אש שלמטה באש שלמעלה. E quando acontecia esse fenômeno no templo sagrado, que descia o fogo, a labareda dos céus e consumia o animal que tinha sido colocado na fogueira do altar. Em outras palavras, o fogo, o elemento fogo presente no animal aqui embaixo, que era a fonte de energia vital do animal, isso é elevado, consagrado e absorvido pelo fogo, pela chama superior. Isso tem a ver, conforme explicado na Kabbalah, que a origem de todos os seres e criaturas aqui nesse mundo deriva e é desencadeada de conceitos espirituais e celestiais. Todos os reinos, todas as criaturas que existem como são aqui no mundo, são
aqui criaturas físicas, no mundo terrestre, material, às vezes criaturas até violentas, agressivas, ou com uma atuação negativa nesse mundo, mas na origem, na fonte, todas essas criaturas têm uma origem espiritual, de onde elas são provenientes, de onde elas se desencadeiam até chegarem ou caírem aqui nesse mundo físico material e serem do jeito que são.